Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui um pouco para falar sobre o reino de Deus. Hoje eu tenho aqui comigo um irmão muito especial, Rafael. E a gente vai estar... Especial. A gente vai estar... É interessante isso, né? Que às vezes o mundo acha que a gente é comum. Não existe ninguém comum no mundo, mano. Verdade. Porque cada um de nós tem um preço inagualável, mano. Isso é uma coisa muito forte. Amém. Quando a gente olha pela perspectiva de Deus, a gente entende o preço que nós temos. Senhor Jesus. Nós falamos muito de graça, né? A graça. Para nós é graça, mas para Deus foi um preço muito alto. Só quem perde um filho sabe a dor que Deus teve. Mas Deus não somente perdeu o seu filho, Ele deu. Amém. E essa que é a graça dada para nós. É o próprio Filho de Deus sendo dado pra gente. Coisa maravilhosa, né, irmão? Senhor Jesus. Profundo, né? Maravilhoso. É. Graça de receber algo tão íntimo do Senhor, que é o Filho dele e o Espírito dele. Algo de Que graça. algo mais precioso, né? Porque Ele poderia dar o ouro ou a prata, porque a palavra fala que Ele é dono do ouro e da prata. Amém. Mas Ele falou, não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me dar. Senhor Jesus. E assim que o pai faz, né, com o filho, né? É. Ele se dá. Entendeu? O filho às vezes quer tantas coisas que pode ser dada, mas o pai ele dá aquilo que é eterno para sempre. É ele mesmo, é o amor dele, é o caráter dele. Exatamente. É ele como homem, sabe? É dar essa... como posso falar? É isso, o caráter dele, sabe? De quem ele é, porque o Senhor, Senhor Jesus, ele é maravilhoso, né? Falta a palavra, assim, Falta né? a palavra. Ele se dá, porque é muito profundo, assim, ele vai dar ele mesmo. Não, E é interessante como a forma com que Ele se dá, porque Ele não era um homem comum. Ele era o Rei da Glória. Ele tinha tudo na eternidade. E Ele vem aqui na terra e Ele fala, olha, vou lavar os seus pés. Sabe, Pedro até não entendeu. Falou, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro entendeu a importância de Jesus Cristo. Ele entendeu de uma forma tão grande que ele falou, não, você não vai lavar meus pés. Aí Deus é tão glorioso que Ele fala assim, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro vai e fala, Senhor, lava o meu corpo inteiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Senhor Jesus. Então eu vou pedir o Rafael para contar um pouco do testemunho dele agora para vocês, que cada um de nós tem um testemunho, sabe? E é algo que fortalece todo mundo, saber que tem um Deus vivo e que Ele encontra de uma forma especial as pessoas e Ele dá experiências diferentes às pessoas. Eu não consigo compreender como as pessoas não creem em Deus, porque Deus, Ele deu experiências maravilhosas para uma população de 2 bilhões de pessoas que de alguma forma se diz cristão. Então Deus, Ele veio, Ele falou com pessoas particularmente. Isso chama-se testemunho. E não há uma coisa melhor para conhecer o outro, não só fisicamente, mas espiritualmente, de como ele foi alcançado. Então vou deixar o Rafael falar um pouco de como foi a experiência dele na presença do Senhor. Senhor Jesus, foi uma experiência maravilhosa. De como o Senhor ele veio me guiando, como ele veio me assim, se mostrando pra mim, porque o Senhor ele conhece, né, cada coração, né? Então ele conhece cada um de nós assim, interiormente, sabe? Profundamente. Então o Senhor, ele trabalha com cada um diferentemente, sabe? Ele vai se revelando aos poucos nas coisas, né? E aí foi maravilhoso, porque eu lembro que eu tava numa viagem e lá eu conheci um irmão, sabe? E eu tava assim, eu faço arte, sabe? Eu faço circo, eu faço dança. E naquela época eu tava assim, numa fase, a
acrobática, que eu sou acrobata, numa fase acrobática assim bem alta, sabe? Então eu tava me sentindo cheio de mim mesmo. O homem, Rafael, tava grande. Tava de tanto treino e também eu era muito novo, né? Eu tava com 23 anos, 24. E eu lembro que eu fui pra essa viagem pra fora do Brasil e eu tive um contrato de 3 meses. E aí esse contrato iria se renovar, teria que ter sido renovado. Mas dentro desse contrato tinha um acordo. E ele falava, olha, não quero drogas por aqui. Não, tá tranquilo. Né? Eu não sei se vocês usam. Não, a gente fuma um baseadinho, mas claro, a gente pode se controlar. A gente, não vou, né? Tipo assim, é o meu trabalho, sabe? Eu não vou prejudicar. E daí, irmão, chegando lá, eu vi o quanto que eu necessitava de Deus, sabe? Pra, como eu posso dizer, pra ter, não é a palavra o autocontrole. Pra dar um passo à frente. Em relação, assim, porque a gente depende muito de nós mesmos, sabe? Então a gente acha que a gente pode tudo e fazer tudo, mas a gente é limitado em todas as coisas. Mas o Senhor, Ele é ilimitado. Oh, Jesus! Ele é ilimitado e eu vi que eu não pude segurar minha onda, sabe? Lá. E eu fumei lá e o cara descobriu e o cara falou pra mim assim, poxa, você é um bom artista, cara, mas você não tem palavra. Você não cumpriu com a sua palavra. Ou seja, você não é profissional. Não, aquilo ali doeu, assim, sabe? Porque eu amo o meu trabalho, sabe? Eu amo no que faço. E depois disso eu descobri que isso é um dom de Deus, que Deus me deu. Aleluia. Sabe? E eu tinha que cuidar disso, eu tinha que, sabe, tratar disso, sabe, honestamente. Sabe? Com o público, comigo, com quem tá me contratando. E assim o Senhor, e aí eu pensei, eu falei, puxa vida, eu não consigo, eu sou limitado. Eu não tenho controle de mim. Eu não posso, eu vou falar que eu vou fazer, não vou fazer e vou, mesmo que passe 3, 4 anos. Porque se vocês, no meu caso, se eu deixasse de fazer alguma coisa, eu iria buscar outra para complementar aquilo que eu estava fazendo. Faltava algo e faltava algo dentro de mim. Forte. Eu percebi isso, que era dentro de mim, não era fora, não era nada, porque né, eu tava com trabalho, tava tudo bem, tava viajando, né, tudo que eu queria, um sonho, e nem mesmo assim eu valorizei esse sonho, né? Forte. Que foi uma oportunidade de Deus, que me deu para eu conhecer Ele. Amém. E assim o Senhor se revelou para mim, sabe? Aí eu pude ver que o quanto eu precisava do Senhor, o quanto eu era limitado, sabe? Então eu me voltei, eu me arrependi, sabe? Eu me arrependi dos meus caminhos, dos meus maus caminhos, porque eu vi que eu era limitado, sabe? E só o Senhor é ilimitado, sabe? E o Senhor pode dar através do Espírito Santo. Sabe, a gente pode ter essa vida ilimitada, sabe? Porque o Senhor nos propõe isso. Presença do Eterno, né? A gente tem esse poder. Não que uma coisa eu não vou ser tentado, não vou sentir vontade, como muitas das vezes eu senti vontade. Não é isso, mas você tem algo que realmente você é ilimitado, você pode lutar com aquilo ali. Você tem forças para lutar aquilo ali. Porque o Senhor é que luta por você, é o Senhor que peleja por nós. Amém. Sabe, depende da gente tomar a posição de estar aonde Ele predestinou pra gente estar. E onde Ele predestinou pra gente estar, tá no nosso espírito. E é isso que faltava. A presença dEle. Como o homem no Éden, né? O homem estava no Éden, na presença de Deus. Senhor Jesus. Tava ali no jardim, né? Ele não sentia falta de nada. Ele tinha o que ele precisava. A satisfação estava ali, que era o próprio Deus. Amém. Então quando o homem faz maus escolhas, isso acontece. O testemunho de Rafael é lindo. É lindo, é um testemunho de libertação, né? Através de uma prova, de uma dificuldade. Sim.
Mas como você ouviu da palavra? Quem foi que veio trazer? Foi esse irmão que trouxe Foi essa esse palavra para mim. Ele orou por mim e falou, depende de você, sabe? Como ele falou assim, depende de você tomar uma atitude, sabe? Se você não querer ser mais prejudicado em sua vida, entendeu? Mas eu não tô falando que coisas ruins ou tristes não vá acontecer, mas a gente sabe como superar, sabe? Gente, na verdade, o Senhor, ele supera, né? Porque a Bíblia fala que a gente terá aflições, sabe? No mundo. Mas ele fala, eu venci o mundo. Então a questão é você deixar o Senhor fazer as coisas. Amém. Sabe? É se entregar ao Senhor, a vida ao Senhor. É tipo colocar Deus à frente de tudo. De todas as coisas, Tipo, como Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. É porque, na verdade, irmão, eu creio que a gente tem vontades que não são nossas. E como funciona isso? Nós vivemos em uma sociedade, isso significa que vivemos junto com outras pessoas e com outros interesses. E esses interesses estão voltados para um capitalismo, um dinheiro, um ganho. É interessante que um artista, um ator, uma atriz, eles não vão fazer propaganda de um produto porque eles gostam do produto. Eles vão porque eles estão sendo pagos para isso. E aqui nós estamos hoje de graça. Porque é o produto que a gente faz propaganda, é o produto que salvou as nossas almas. Amém. Não é o produto que vai nos dar uma satisfação momentânea como o dinheiro pode fazer com você. Nós trabalhamos para o Mestre. Amém. O Mestre já nos dá o que nós precisamos. É o que você não compra na loja. É a paz, é a alegria. Satisfação. A satisfação. E foi isso bem assim, quando ele falou isso, de eu, tipo, dar esse passo, e eu dei esse passo. E o que estava faltando era isso, a verdadeira alegria, sabe? Paz e satisfação. Porque, na verdade, o homem foi criado para conter Deus dentro dele. Amém. E a questão é que o que aconteceu no Éden, né? Isso tirou o homem da presença de Deus. Mas graças ao Senhor, por esse amor incondicional, ele não desistiu de nós, sabe? Ele nos alcançou, ele fez todas as coisas, cumpriu todas as coisas para nos alcançar. Ele nos sabe? deu um acesso, né? Ele falou, olha Aleluia. só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, quando eu leio as escrituras, algo me faz crer que Jesus é uma ponte entre o Éden e esse mundo. Amém. Deus quer a gente naquele lugar de novo, onde Ele quer ter aquele relacionamento conosco, íntimo. Deus que ama estar com o homem, cara. Ele ama estar Deus sempre amou estar com o homem. Isso me deixa maravilhado, porque no Éden Ele estava ali presente. Depois Ele foi lá morar no meio do povo de Israel, irmão. Ele criou o povo de Israel, falou, olha, vocês vão se arrumar desse jeito, coloca o tabernáculo bem no meio que eu vou fazer habitação ali. Amém. No meio do povo. E ele não se contentando com isso, ele falou, olha, o meu filho, ele vai morar com vocês, eu vou morar com vocês. Amém. E ele veio em forma de carne. Amém. Jesus Cristo viveu conosco 33 anos e nos deu o que é a base das nossas vidas, que é a palavra de Deus. Amém. O Evangelho, as boas novas. Amém. Mas ele veio e esteve com o homem por 33 anos. Amém. E não se contentando, ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo vai estar convosco. Amém. E agora está, que o tabernáculo é o nosso Espírito. Aleluia. O Senhor veio e habitou no nosso Espírito. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, como diz Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então quando a gente invoca o nome do Senhor, quando a gente confessa, né, invocando o nome do Senhor com a nossa boca e crê no nosso coração, esse Espírito, ele entra dentro de nós. É verdade. E a gente é salvo no nosso Espírito. Amém. É maravilhoso lindo. o Senhor.
E o Senhor habita em você, o Senhor mora em você, e você se torna igreja, sabe? Porque o Senhor nós somos a morada de Deus, se tornamos morada do Altíssimo. Poxa, irmão, isso é graça. Isso é graça. E é maravilhoso. E é maravilhoso. E isso, tristemente, isso tem sido tomado do homem. O homem não consegue, o cristão, muitos deles, não conseguem perceber isso, que ele tem a morada do Espírito Santo dentro dele. Sabe, o cristianismo moderno hoje, ele está muito voltado para o homem. É o pastor, é o líder. Mas nunca foi assim, irmãos. Quando Paulo ele fala que o corpo de Cristo, fala sobre o corpo de Cristo, ele está falando de um organismo vivo, composto por partes vivas, Amém. Com funções diferentes. Amém. Hoje eu converso com irmãos que têm 10, 20 anos de igreja e pergunto para eles qual é o seu chamado. Eles não sabem responder o que eles estão fazendo aqui, qual é o chamado. Por causa do sistema, é tudo o pastor, sabe? Você vai e pega o negócio pronto. Você não é ensinado a fazer o alimento. Então esse sistema ele limitou muito o homem, né, irmão? Limitou muito. O homem ele tem vivido muito na dependência do outro homem. Ele tem se tornado um telespectador de outro homem. E ele não percebe que ele mesmo é também templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo vai fazer algo através dele. Amém. Isso me e ele entristece. precisa funcionar, né? Todos nós, a gente precisa funcionar. Como você falou, nós somos um organismo vivo. E toda a parte do corpo, como ombro, mão, dedos, joelhos, ligamentos, a gente precisa estar funcionando em conjunto. E o que acontece, o que está acontecendo com o corpo de Cristo o corpo de Cristo está mancando, às vezes está se arrastando, aí uma perna funciona e a outra não. Então tá esse Desbalanço, disfuncionamento, né? Desequilíbrio, né? Tá totalmente desequilibrado, como fosse, né, tivesse o corpo tá como deficiente, sabe? Porque não mexe todas as partes em conjunto, sabe? Exatamente. Então, de fato, a gente precisa voltar ao princípio. Essa é a palavra, A irmão. gente precisa voltar ao princípio. É verdade. Precisa voltar ao princípio. E o princípio que eu falo é da palavra, né? Porque na palavra a gente vai ver de fato o que é realmente de fato a igreja e como a igreja vive, sabe? A gente vai ter um viver, pela palavra de Deus, a gente vai ter um viver normal da igreja, sabe? Da vida da igreja. É interessante que tornaram a igreja uma série de regras. Você vai para dentro de um prédio, é sempre o mesmo ritual. Você vai lá, senta, ajoelha, ora, levanta, senta, canta isso, canta aquilo, pronto, acabou. A igreja é além disso. Senhor Jesus. A igreja ela leva os irmãos a ter uma intimidade maior, sabe? A igreja leva os irmãos a se amarem, porque é sobre relacionamento, amados. Amém. Quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele tinha um relacionamento com seus discípulos e ele ensinava os seus discípulos a ter relacionamento com as outras pessoas. Amém. Com os outros discípulos, com a multidão. Nós temos um exemplo lindo da multiplicação dos pães, onde os discípulos na sua alimentação falavam, vai embora, manda a multidão embora. Jesus falou, não, vocês vão alimentar eles. Amém. E ali o Senhor faz aquele milagre e dá essa oportunidade aos discípulos de alimentar aos outros. E através desse relacionamento que o mundo vai olhar para nós e vai falar, olha, existe um Deus aí, só Amém. pode. Amém. Porque o relacionamento natural do homem é caótico. Senhor Jesus. Mas quando entra Jesus no meio, que Ele é o centro e é o foco de todo mundo, nós começamos a ir a Ele. E entender o que é essa questão do relacionamento, como você falou, desde do jardim, desde a questão do Éden, que é simplesmente isso, irmãos, é simplesmente isso, gente. O Senhor quer se relacionar com o homem. O Senhor quer ter uma comunhão com o homem.
É só isso. Parece que não, mas é só isso. O Senhor quer se relacionar com o homem. É verdade, irmão. E quer, é verdade. E quer cuidar, e quer É dar coisas para Ele cuidar, como o Senhor nos deu, o Senhor nos abençoou. Desde lá de Gênesis, o Senhor abençoou. É verdade. Sabe? Para ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. É verdade. Sabe? Então a gente, com isso que o Senhor, com essa relação que a gente está tendo com o Senhor, a gente vai multiplicando, né? Com outras pessoas, exatamente. Sabe? Outros filhos. E assim vai vindo e vai enchendo a terra. E Deus a gente vai trazendo. domina. Deus vai trazendo. Vai dominando. Deus vai trazendo. Deus, quando vê aquilo, ele fala, olha, ali está um aprisco seguro. Amém. Vou colocar, sabe, uma alma ali. Porque hoje existem duas maneiras de fazer isso, amados. Ou é o Espírito Santo que traz as pessoas, ou o homem cria uma maneira de atrair pessoas. Chama-se, como que é a palavra? Entretenimento. Ou é o Espírito Santo que traz, ou é entretenimento que traz. É uma coisa ou é outra. Infelizmente, hoje a igreja está com uma multidão de pessoas intertidas. Pessoas que foram ou enganadas pelo dinheiro, pelo material, é uma forma de pegar as pessoas, é um anzol. Olha, você segue a Deus e você vai ser próspero. Você dá o dinheiro na igreja e você vai ter o retorno. Ou às vezes é pelo medo, olha, se você não fizer isso, Deus vai te pegar. E é simples, amado. Deus quer ter um relacionamento pessoal com o homem. Sabe, muitas vezes irmãos e irmãs nesses sistemas, eles tratam como se eles fossem o Espírito Santo. Eles querem mudar todo mundo. Chegou a pessoa, eles querem mudar. Senhor Jesus. O Espírito Santo está vivo em nosso meio e Ele muda as coisas. Ele que atrai. Não é? É Ele que convence. Ele que convence. E é de uma maneira simples. Por isso a questão do relacionamento, como a gente está falando, a gente tem relação e a gente vai numa padaria, a gente vai trabalhar. Isso vai ser, se a gente tem um viver orgânico e em comunhão, sabe? Vivendo como igreja, em comunhão com o Senhor, e o Senhor de fato sendo o cabeça desse corpo. Aleluia! Você, irmão, não precisa de fazer estratégia. É lógico que você depende do Senhor, às vezes nós fazemos sim, e eu acho que não é errado, né? A gente, né? A Bíblia fala que o homem faz os planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Mas quem dirige os passos é o Senhor. Então a gente, qualquer plano, qualquer ideia, né, que nós temos, sabe, para evangelizar, para fazer a vontade de Deus, porque essa vontade queima em nós, sabe, porque a gente tem conhecido, Aleluia. Sabe, quem tem nos guardado, quem tem nos dado palavra de amor, quem tem nos revelado as coisas, a gente sabe, então a gente quer passar isso automaticamente para pessoas. Não é que a gente quer não é mudar a convencer, pessoa, não é convencer. É tipo assim, vem aqui ver o que a gente está vivendo, né? Olhar, eu não lembro onde que é essa palavra, mas o Senhor fala no Velho Testamento, vinde e vede que o Senhor é bom. Amém. Senhor Jesus, vinde. Se aproxima. A gente só tá chamando para se aproximar, vinde e vede, entendeu? E esse vede também vem através de nós. Como eu tava falando, você vai na padaria, vai em qualquer lugar, mas se você tá em comunhão, se você tá tendo um viver orgânico, normal, essa expressão vai vir para fora automaticamente. Naturalmente. Não precisa de você ir fazer e ter, vou falar, É simples. É simplesmente, entendeu? Simplesmente. Jesus era simples, né, cara? Jesus era super simples. Senhor Jesus. Ele era simples. Totalmente simples. Você vê hoje os líderes tentando expulsar um espírito maligno? É aquela alvoroço, aquela coisa. O mestre chegava, olha, espírito maligno, sai dele. Pronto. Não tinha alvoroço, não tinha pânico, não tinha nada. Ele dependia do Pai, ele fazia a vontade do Pai. Exatamente. Ele não estava fazendo Um pra show mostrar, pirotécnico. ou para mostrar que tem poder, Não, ele dependia do Pai. Ele já estava em conexão do Pai, com o Pai. Era simples. Né? Ele estava em conexão com o Pai. Então era simples ter aquela situação e o Senhor fazer a vontade do Pai, porque todo o tempo o Senhor fala isso. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Exatamente. Olha que interessante. Senhor, Sabe o que eu pensei agora, varão? Sobre o povo judeu. Nós encontramos o rei que eles não encontraram. Senhor Jesus.
povo judeu esperava um rei que viesse libertar eles fisicamente da opressão de Roma. Eles não entenderam. Senhor Jesus. E Jesus vai falar bem assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Eles estavam esperando uma liberdade de uma opressão física. Mas o Senhor veio libertar a mente do homem, Amém. do jugo do pecado, do jugo da morte, Amém. do jugo de uma maldição que estava sobre o homem. Amém. Ele é o nosso verdadeiro herói. Então tem ele aqui, ó, ensinando os super-heróis como é que faz. Porque um super-herói comum vai te livrar do bandido aí fora, sabe? Vai te livrar do lobo mau. Mas do bandido e do lobo mal que está dentro de cada um de nós, nenhum dos super-heróis pode. A não ser o mestre, a não ser o rei. Jesus Rei Cristo, dos reis. aquele que venceu a morte, ele é o único que pode ser o herói do homem. Amém. Porque ele livra a alma do homem da morte eterna. Amém. É maravilhoso, né? Maravilhoso. É interessante, irmãos, que nós não planejávamos fazer esse vídeo. Nós estamos testando o cenário, mas nós estamos vivendo uma comunhão tão linda e tão profunda. Nós estamos sendo só de uma mente só, sabe? Eu e o Rafael, a gente se conhece por menos de um ano. Mas a gente tem vivido uma experiência tão profunda juntos, tão maravilhoso, que a gente senta assim e o reino vem. Sabe aquela oração que você faz? Venha a nós o vosso reino. Exatamente o que acontece quando a gente se une. Porque quando a gente se une, o reino vem. Sabe quem é o reino? É Jesus Cristo. Ele falou isso. Toda vez que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Amém. E ele não está só na minha camisa, não. Ele está aqui presente. Amém. Porque o reino de Deus não está aqui nem acolá. Já diz em Marcos. Está aí dentro Aleluia! de vós. Então a gente manifesta o reino quando está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o reino dele se manifesta. E a mulher samaritana fez uma pergunta-chave. Onde devemos orar? Adorar? Senhor. Nosso povo fala que é nesse monte, os judeus falam que é Jerusalém. Onde devemos adorar? E hoje até hoje tem judeu confuso lá na parede das lamentações adorando a Deus. Mas Jesus fala, olha, chegará um tempo, e o tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão Em espírito e em verdade. Aleluia! Amém. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, amados, nós vamos ficar por aqui, sabe? A gente tem conversa para uma eternidade inteira, sabe? Mas eu quero deixar vocês aqui hoje com a palavra de esperança, sabe? Deus está vivo. Ele continua operando em nosso meio, Ele continua fazendo esse milagre do relacionamento, sabe? Muitas vezes eu me dou melhor com um irmão em Cristo do que com o meu próprio parente biológico. Por quê? Porque nós estamos na mesma sintonia, nós temos o mesmo cabeça. Amém. Eu vou deixar a Rafael também falar umas palavras aí para estar concluindo esse vídeo. Amém. Só feliz e alegre de estar compartilhando Deus, de estar expressando Deus, sabe? É maravilhoso. Então, vem e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos deixar vocês. Esse aqui é um primeiro vídeo, nós vamos ter mais, nós vamos ter outros irmãos aqui também participando, sabe? Isso é maravilhoso e a intenção disso é edificar a igreja. Nós não estamos fazendo isso para que nós cresçamos mais ou que nós queremos alguma coisa. Não, nós trabalhamos de graça, Amém. sabe? Porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele morreu por nós, Ele nos deu vida e nós queremos passar essa vida adiante. Amém. Sabe, se você quiser sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, sabe? Eu creio que existe muita gente sedento, precisando de uma palavra e você pode ser o portador dela. Às vezes você não sabe falar de Deus ainda, às vezes você está no começo da sua caminhada, mas você pode compartilhar essa palavra para as outras pessoas, porque isso aqui que nós vemos aqui hoje é vida, e é vida e abundância. E vida para todos. Amém. Essa vida é para todos. Exatamente. É até uma palavra que o Senhor falou, que ele é muito pouca falada. É uma palavra que diz bem assim:
aquele que se envergonhar de mim, né, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então nós não estamos aqui para outras coisas não, sabe? Se nossa vida fosse um livro, seria um livro sobre pregar o Evangelho, sobre ir afora. As outras coisas, família, faculdade, trabalho, outras coisas, seria só umas notinhas no pé do livro, né? Porque na verdade nós estamos aqui em uma missão, e essa missão é para anunciar as boas novas para o mundo, as boas novas de Cristo. Deus abençoe a todos, meus amados, Amém. Deus e abençoe. até o próximo vídeo.